E até então, aproveitando, Storm, falando de fluxo, né? É curioso porque à medida que a gente foi tendo uma queda na probabilidade de privatizações, por toda a tensão política, Salim Matar, secretário de desestatização que saiu do governo, a gente tinha expectativa de que fossem privatizações, mas aos poucos isso foi cedendo, a gente foi, olha, talvez não aconteça tudo que esperávamos, e parece que vai acontecer menos ainda. Essa notícia da Eletrobras talvez seja mais uma pá de cal de privatização. Mas apesar disso, o fluxo de estrangeiro na bolsa tem sido crescente, né? Do fim do ano passado até o início desse ano, ainda está bem forte, né? Ao que vocês, Sérgio e Stormer, atribuem a esse fluxo de estrangeiro na bolsa brasileira? Antes de entrar nisso, deixa eu falar um pouquinho de câmbio, que eu acho que também é um assunto que interessa a todos, né? O que você esperaria, né, quando o preço do minério chega a 170, o preço da soja sobe, né? Os termos de troca do Brasil estão melhorando, né? Os preços das exportações com relação aos das importações se elevaram. Então a pessoa fala, opa, a balança comercial vai ser mais superavitária, né? Ela está se beneficiando da depreciação cambial, do aumento dos preços das commodities em dólares, da contração da economia, que você importa menos, isso vai se traduzir em mais fluxo para o país. E isso agora é um assunto muito relevante, né? Porque quando você olha os dados do Banco Central, o fluxo para o país está muito negativo. Fluxo agregado, tá? Então, trazer um dado para vocês. Fluxo em geral de dólares para o mercado, né? No Brasil. Tudo, de tudo. Pegar o fluxo geral, não só o financeiro como o comercial. Então, no ano passado, houve um superávit comercial de 51 bilhões de dólares. Esse dinheiro não entrou totalmente no país. Quando você olha o fluxo comercial contratado, a entrada foi de apenas 23 bilhões de dólares. Então, primeiro ponto, os exportadores estão optando por reter os recursos no exterior. E a principal causa é a Selic baixa. Além da Selic baixa, o câmbio muito volátil. E esse fenômeno também tinha acontecido no ano passado. O fluxo comercial contratado no ano passado tinha sido, acho que, na casa de 17 bilhões de dólares, por uma balança comercial superavitária em 47 bi. Então, primeiro ponto. A balança comercial mais forte, o real vai apreciar. Não, o real não vai apreciar se esses recursos não forem internalizados. E a Selic baixa prejudica a centralização. Segundo ponto muito importante é você olhar pelo segmento, o câmbio pelo segmento financeiro. Então, em 2 anos, o fluxo financeiro contratado foi negativo em 113 bilhões de dólares. Muita saída financeira. Muita saída financeira. Então, o que teve aí? Você teve troca de dívida externa por dívida interna. Você teve aumento da alocação de recursos brasileiros no exterior, um dos motivos é a Selic baixa. Você teve redução da participação de estrangeiros, né, ao longo do tempo, também na nossa dívida interna. E não houve as entradas via privatizações, como se esperava, né, que foi uma grande frustração também. Houve redução do investimento direto estrangeiro, é um país que não cresce, que não tem uma prova de reformas, né? Isso vai retraindo a atratividade do país para os estrangeiros. Então, o nosso fluxo cambial vem sendo muito negativo. Então, o câmbio depreciou 30% no ano passado, foi uma das piores moedas do mundo, com o Banco Central tendo vendido 60 bilhões de dólares somando swaps com reservas cambiais. Então, o Banco Central vendeu a beça, mesmo assim o câmbio depreciou 30%. Então, primeiro ponto, né, para que o câmbio volte a apreciar, precisa acontecer um conjunto de fatores, né? Primeiro, que a Selic, né, volte a um patamar mais normal, né, que estimule, então, essa internalização de recursos, seja pelo segmento comercial, seja pelo lado financeiro. Segundo ponto, que o país volte a se tornar um país atrativo, seja em termos de crescimento, seja em termos de risco fiscal. Se as reformas andassem, isso seria um fator de atração. Se as concessões andassem, isso seria um fator de atração. As privatizações. O fluxo para a Bolsa de estrangeiros, ele ficou bem mais forte após as eleições americanas, após as notícias de vacinação, mas uma parcela desses recursos já estava no Brasil. Foi migração de recursos estrangeiros de renda fixa para renda variável. Agora, de fato, quer dizer, esse fluxo de gringo foi o fator que pressionou a Bolsa recentemente. Então, ao longo do ano passado, durante a maior parte do tempo foi pessoa física, né? O juro baixo estimulou essa migração de renda fixa para renda variável, e a partir de novembro, esse fluxo veio principalmente de estrangeiros. Agora, assim, se a gente resolver a questão fiscal, se atrasar a vacinação, por exemplo, isso aumenta muito o risco, né? Porque você vai ter uma retomada mais fraca da atividade, e com retomada mais fraca da atividade, você piora o quadro fiscal e aumenta o risco de populismo econômico. Então, de novo, quer dizer, para que esse fluxo permaneça, a gente tem que encarar de frente essas questões difíceis, tanto do quadro fiscal
quanto também uma aceleração do processo de vacinação. História, não sei se quer agregar alguma coisa, senão eu vou trazer aqui sobre a curva de juros que o Sérgio comentou. Cara, eu acho que esse ponto que o Sérgio comentou talvez sejam um dos principais argumentos pelos quais houve uma entrada realmente de dinheiro estrangeiro. A gente também tem um outro cenário, né, que é o favorecimento do cenário externo, ou seja, realmente existe uma injeção de dólares a nível mundial brutal, tem dólar sobrando para tudo que é lado lá fora, e isso automaticamente inunda o mercado com dinheiro que procura oportunidades, entre aspas. Então parte desse dinheiro acabou vindo para emergentes, o Brasil acabou sendo beneficiado em parte por esses trilhões de dólares que foram largados pelo Fed recentemente, então isso também contribuiu um pouquinho. Tem muito de passivo também que está entrando nisso daí, como o Sérgio comentou, né?